Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 17, verso 15 a 18. Porque chegamos em 2026. Você pode falar comigo? Porque o Senhor nos guardou, nos livrou, nos conduziu e não nos abandonou. Fala, porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos conduziu e não nos abandonou. Por isso chegamos aqui. Podemos ter muitas explicações, mas esse é o resumo, irmãos. Se não for o Senhor, como diz o salmista, os homens já teriam nos engolido vivos, não é? Tanta maldade no mundo. Mas Ele nos conduziu, Ele nos guardou, Ele nos livrou e Ele nos fez entrar com a sua amada igreja no ano de 2026. Este ano que o Senhor cuida do princípio ao fim, como diz a palavra dEle. Os olhos do Senhor estão neste ano do princípio ao fim. E os olhos do Senhor são fogo para queimar inimigos e para avivar a obra das nossas mãos. Então os olhos do Senhor já estão sobre as nossas mãos no primeiro dia desse ano de 2026, aleluia, já está, amém. Olha, você pode não ter visto, aplauda ao Senhor mesmo, aleluia. Olha, você pode não ter visto, mas hoje pela manhã Deus já fez grandes obras. Nessa tarde Deus já fez grandes obras. Nessa noite Deus já está realizando grandes obras, curas, coisas grandes. Os olhos do Senhor já estão. E a palavra então está nos mostrando aquilo que Ele fez, que Ele está fazendo, que Ele vai fazer, porque Ele é o mesmo. Ele não mudou e não vai mudar. Mas bispo, eu cheguei até aqui, tem propósito? São tantas as batalhas, mas tem propósito? Hoje é o primeiro dia do ano, glória a Deus. Tem propósito? Jesus ora por nós, Ele está à direita do Pai, Ele intercede por nós. Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso. Jesus nos mostra caminhos. Jesus nos conduz na nossa caminhada. E eu tenho estudado sobre João 17. E cada vez aprendendo mais. O Senhor Jesus estava orando por nós, orando pelos seus discípulos, orando por nós que viríamos depois, como Ele diz. Ele estava ali clamando, Ele disse, olha, eu estou rogando ao Pai, não pelo mundo, eu estou rogando a Deus, por aqueles que Ele me deu nas mãos, pela igreja, pelo corpo, eu estou clamando pelos meus discípulos. E aqui, Evangelho de João, capítulo 17, verso 15 a 18, ele diz assim, não peço que os tires do mundo. Fala para o seu irmão, Deus não tem pressa que você vá embora desse lugar. Deus não tem pressa que você saia deste mundo. Pode falar para ele. Deus não tem pressa. Fala, escute bem, preste atenção. Jesus não pediu para tirar você desse mundo. Fala amém. Então não desista você. Acorda e fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Mas Ele diz, mas sim, que os guardes do mal. E quando Jesus diz que os guardes do mal, aquilo que Ele diz para o Pai e pede para que o Pai faça, Ele nos incumbe nas mãos de fazer também. Nós precisamos lembrar sempre, temos que nos afastar do mal. Jesus orou para que sejamos guardados e nós aprendemos como guardar, e nós aprendemos como afastar do mal, e nós aprendemos como estar cada dia mais alinhados com aquilo que Ele tem ensinado. E Ele continua mostrando aqui, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ele pediu para não nos tirar do mundo. Ele intercede assim, mas para livrar-nos do mal. Mas Ele disse, eles não são do mundo. E eu sempre digo, irmãos, na terra só tem dois lugares, né? Ou é na casa de Deus, ou é na casa do inimigo. A casa do inimigo é o mundo, jaz o maligno.
A casa de Deus, o Senhor é Senhor da casa. Não tem meio termo, não tem meio do caminho, não tem uma rua intermediária. Ou é na casa de Deus, ou é na casa do inimigo. Fala comigo, ou é na casa de Deus, ou é na casa do inimigo. Fala, mas eu estou na casa de Deus. Eu não sou do mundo. Fala, eu não sou do mundo. Eu sou de Deus. E ele está dizendo aqui, olha, eles não são do mundo. Eu peço que guarde a eles. Mas ele disse, assim como o Senhor me enviou, o que ele disse? Eu os enviei ao mundo. Não somos do mundo, mas temos missão. Não somos do mundo, somos guardados pelo nosso Pai, mas temos missão, temos propósito. Ele diz, eu os enviei, eu os enviei, eu os enviei. Não estamos aqui somente para ter o melhor dessa terra, que é promessa. O Senhor não nos colocou aqui para sermos sofredores, o bispo disse há pouco, para ter vida abundante. O Senhor nos colocou aqui para termos o melhor da terra, mas tudo com missão. Temos uma missão, temos um propósito, estamos aqui debaixo de um envio daquele que nos enviou, aquele que na morte nos libertou do reino das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, aquele que nos levantou lá do inferno para estar agora reinando com ele. Temos uma missão, temos um propósito aqui. Temos um propósito aqui em Brasília, temos um propósito no Distrito Federal, a Fonte da Vida tem um propósito, nós estamos debaixo desse propósito, nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Então aqui ele está dizendo, olha, o Senhor me enviou, eles estão sendo santificados na palavra, eu tenho ensinado a palavra é um marco, a palavra é aquilo que nos conduz nessa missão. Essa missão que o Senhor nos deu. E qual é essa missão? Vamos ver? João 17 agora, verso 19 a 21. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, na palavra. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Quem pode dizer aleluia? Fala para o seu irmão, orou por mim, por você, aleluia. Fala, nós não vimos Jesus em forma humana, mas nós cremos através da palavra, da palavra, da palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que crê na palavra é liberto por ela. E é nessa verdade que nós cremos, e é por intermédio dessa verdade. E aí ele diz o propósito, a missão. Fala, eu tenho uma missão. Eu não sou do mundo, eu sou de Deus. E quem é de Deus está na casa de Deus e não na casa do mundo. Então ele está dizendo aqui, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha a missão. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Quem pode ser aleluia? Nós temos uma missão. Manifestar isso que Jesus disse. Ser um. Não tem como ser um, irmãos, se não for na igreja. Não tem como. Não tem como. Aqui a gente se alinha. A Bíblia diz que o casal se torna um. É na convivência. Alguém que se casa mora um no extremo norte, outro no extremo sul. Como é que vai ser um, irmãos? Só porque falou? Na convivência, no relacionar, no trabalhar, no agir.
Aí fala para o irmão do lado, no brigar de vez em quando, só de vez em quando, só raramente, né? Mas fala, no perdoar sempre, né? No reconciliar também, no ajudar, no levantar, no ter misericórdia, não é assim? Isso é manifestar, é a nossa missão. Essa é a nossa grande diferença. A casa de Deus e a casa do mundo. No mundo, o inimigo está livre para matar, roubar e destruir. Na casa, o Senhor está livre para trazer vida em abundância. Nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a caminhar, nós aprendemos a servir, nós aprendemos a alinhar, e tudo debaixo de um envio. Temos uma missão. E isso se manifesta. Isso se manifesta. E o mundo, quando olha, e esses dias eu estava pensando, né? Jesus veio, e aqueles que creram em Jesus, viram o Pai, como ele disse aqui. Porque o Pai foi quem enviou. Eles sabiam que era o Messias, era a promessa. E eu imagino as pessoas, por que a multidão ia atrás? Acho que, mas puxa vida, Deus desceu, manifestou ele. Era uma cola, era algo que vinha. E ele disse, vocês têm que manifestar isso. Vocês têm uma missão. A missão que eu dei para vocês, manifestar ali como Jesus era andando. Nós precisamos ser manifestando aquilo que Ele nos ensinou. Queridos, talvez você pense assim, está tão longe. Pois eu penso diferente. Eu penso, graças a Deus, estamos aprendendo. Aleluia! Graças a Deus estamos juntos debaixo desta palavra. Graças a Deus temos um lugar chamado igreja, fonte da vida, onde fomos aceitos, onde fomos acolhidos, onde estamos nessa missão, onde estamos trabalhando juntos uns com os outros, onde podemos nos alegrar, como o bispo disse, olhar um para o outro, olha para o seu irmão e fala, irmão, muito obrigada. Fala para o do lado, fala para o outro atrás, muito obrigada, meu irmão, muito obrigada por estarmos juntos. Nós estamos aprendendo. Fala para ele, obrigada. Olha, eu te agradeço do fundo do coração. Eu nunca vi Jesus desanimar ninguém. Nunca. Diante do pecado que matava e mata o homem, quando alguém chegava, ele falava, está perdoado, vai, não peques mais. Diante do desânimo, ele falava, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se Deus é bom, por que vamos esperar o que é ruim dele? Se Deus nos levanta, por que vamos olhar para o abatimento? Se Deus nos deu uma missão, por que vamos olhar para o inimigo que quer nos tirar os olhos da missão e nos levar para o mundo? Você já percebeu que as pessoas que vão para o mundo, primeiro elas mudam de igreja? Percebeu? Não, essa igreja, não, essa igreja, aquele irmão, aquela irmã, o outro irmão, e vai achando tanto irmão que no final fala, não, vou mudar de igreja. Aí vai para outra igreja. E o inimigo está lá. E a missão está sendo deixada. E o inimigo está lá. E passa um período, passa. Aí de repente, mas esse irmão. E aí faz o quê? Muda de igreja. Até chegar onde o inimigo quer. Primeiro ele quer
Muda, muda, muda porque não tem raiz. Depois ele quer arrancar e plantar no mundo, na casa dele. Mas sabe, irmãos, este ano do resgate, quem foi perdido vai ser resgatado. A sua missão, a minha missão, nós vamos ficar firmes nela. Firmes nela, firmes nela. E eu sempre falo, olha, eu quero dizer para você que talvez pense em sair de igreja. O inimigo não está preocupado se você vai sair ou não. Ele está de olho no caminho, porque ele sabe qual é o final dele. E ele joga setas. Mas quando nós estamos aqui, e nós nos dispomos a cumprir a missão, nós resolvemos com o irmão, 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 e lembramos, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Como diz o apóstolo ontem, né? Não precisa ficar perto, né, irmão? Eu resolvi, agora eu vou ficar lá do lado. Só para falar que eu resolvi. Não muda, olha o tamanho do salão, senta em outro lugar, não tem problema não. Mas resolve. Uma vez a bispa Rubia disse assim, se você não pode relevar, quer dizer, se o que o outro fez, você sentiu, foi ruim, e está doendo, perdoe. Isso é resolver. Não adianta ficar falando, não foi nada, não foi nada, não foi nada, não foi nada. E não foi nada, vai virando um nadão, não é? Então, perdoe, resolve. Mas cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. Ele disse, para que sejam um. Isso quer dizer, quando vê um propósito, todos vão. Isso quer dizer, quando a igreja dá uma palavra, todos vão. Irmãos, que alegria ver isso aqui. Que alegria ontem à noite, todos os nossos salões, milhares aqui no Brasil, fora do Brasil, todos vindo ouvir uma palavra do apóstolo, da bispa, uma palavra de unidade. Isso é a nossa missão. Ele disse, olha, que vocês sejam um. Vocês têm essa missão. Não pensem, porque o livro de Isaías diz, né? Nós temos aqui o melhor da terra, se quisermos ir. Se quisermos ir, ouvimos. Nós temos o melhor da terra. Ah, bispo, mas é tão difícil. Não, querido, nesse caminho você vai ter o melhor da terra na sua vida financeira. Nesse caminho você vai ter o melhor da terra no seu relacionamento. Nesse caminho você vai ter o melhor da terra na sua saúde. Nesse caminho você vai ter o melhor da terra. Aleluia! Mas é missão. E nós temos a vitória, porque estamos debaixo dessa missão. Achando longe ou perto. Fico tão triste quando alguém fica falando assim, a igreja está muito longe de ser o que Jesus quer. Eu falo, irmão, eu estou preocupado em trabalhar com aquilo que Deus está me dando agora. Eu estou na minha missão e eu estou crescendo e você está crescendo. E não se engane, Jesus está batendo a porta, ó, não fechar, não abrir de olhos. Aquele irmão perdoa o outro resolve aquilo, ó, ele entra. Importa-nos estar fazendo a nossa missão. E nesse ano, graças a Deus, estamos aqui. Graças a Deus. E a palavra do Senhor diz assim, impressionante, irmãos. Aí sim nós lembramos, e eu quero encerrar com esse verso. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, é outra versão, né? De Isaías 1:19. Vocês vão comer os melhores frutos dessa terra. E o apóstolo deu uma palavra esse ano, eu não sei quantas palavras, e ele disse, precisamos perceber que já temos muitos frutos da terra prometida. Eu falei, Senhor, é verdade. Às vezes nós temos frutos diante dos nossos olhos, e que nós não deixamos que eles nos alimentem. Fruto alimenta a fé. Resposta fortalece a fé. Quantas respostas Deus nos deu esse ano? Quantas respostas?
esse ano que passou. Isso. E hoje já pela madrugada, já tem gente com resposta. Quantas? Nós precisamos comer os frutos que o Senhor já tem colocado nas nossas mãos. Precisamos nos alimentar dele. E às vezes nós não percebemos, mas nos alimentamos das sugestões. Fala comigo, na terra só tem duas casas. A casa de Deus ou a casa do mundo. Fala, eu estou na casa de Deus. O meu alimento é da casa de Deus. E muitos frutos Deus vai me dar esse ano. Não vou perder nenhum deles. Todos vão me alimentar. Vou ter o melhor desse ano. Aleluia. Glória a Deus.